Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Sou o pastor Marco Feliciano e quero agradecer você por ter entrado aqui no meu canal, porque toda segunda-feira eu estou aqui dando algum tipo de aconselhamento, tentando repartir um pouquinho dos conhecimentos que Deus tem me dado ao longo desses 30 anos de ministério. Hoje está sendo um pouquinho diferente, porque geralmente toda segunda-feira eu faço ao vivo. E hoje você não está me vendo ao vivo aqui, tá? Porque enquanto eu estou falando aqui para você, eu estou ministrando numa cidade no interior de São Paulo chamada Ribeirão Corrente. Fui convocado para estar lá e os irmãos que estão ali não podiam ficar sem ouvir a palavra que eu tinha para pregar para eles, tá bom? Mas em respeito a vocês que estão comigo aqui toda segunda-feira, já criamos aqui afinidades, irmandades, né? Alguns já estão me chamando de professor, então aos meus alunos que estão aqui, espero que tenham gostado da nossa aula prática na segunda-feira passada. Eu nem perguntei para a minha equipe se teve muitas críticas, se alguém gostou ou não. Eu sei que a palavra, pelo menos pessoalmente, fez um efeito tremendo na vida de milhares de pessoas que estavam conosco ali na cidade de Jacareí. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E você que não assistiu, tá aqui no nosso canal, não tá? Como é que a pessoa encontra? É só ver os vídeos aqui do canal, você vai encontrar lá uma live em Jacareí. A mensagem vale a pena porque ela foi profunda, tá bom? E como eu não sou profissional, tenho que ler tudo aqui para vocês, tá bom? Veja só. Meu pessoal faz roteiro aqui, olha. Hoje nós vamos falar sobre os desafios do pregador no século 21. Então você que é pregador, pregadora, deve ter encontrado vários obstáculos no meio do caminho. Nós vamos tentar aqui hoje ajudar você a eliminar esses obstáculos, ou pelo menos suplantá-los, passar por cima deles, tá? Pois bem, você que já está assistindo aqui minha equipe escreveu, hoje excepcionalmente nós não teremos a live, né? Então a aula que você está assistindo agora, ela é gravada, e porque eu tenho uma agenda marcada já há alguns meses. Pois bem, eu não poderia deixar de falar para vocês também que a aula de hoje está imperdível. E como eu sempre falo, se você não é inscrito aqui no meu canal, aproveite, já se inscreva, clica aí no sininho para ser notificado a cada novidade, tá? E eu já vou adiantar aqui que essa semana será uma semana cheia de surpresas. Tem muita novidade e eu vou, inclusive, deixar vocês aqui curiosos, tá bom? Quem quer saber da novidade em primeira mão, escreve aqui nos comentários, tá abaixo, escrevendo assim, eu quero. Se você deixar aqui a palavra eu quero, as novidades vão direto para você em primeira mão. Quando eu retornar da agenda de hoje, então eu quero ver quantas pessoas estão querendo saber o que está para acontecer esta semana. Agora que eu já te deixei curioso, vamos focar no tema da aula de hoje. O texto bíblico para a nossa meditação de hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21. Está escrito assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Pega essa palavra e daí do outro lado dê um grito de glória a Deus, tá bom? Escreva aqui para mim de onde você está assistindo, tá bom, esse vídeo. Qual a sua cidade, o nome da sua igreja, sua idade, qual é a sua pretensão ministerial. Pois bem, vamos lá. O pregador do século 21 tem que estar muito bem preparado. Por conta da tecnologia avançada, hoje toda mensagem que é pregada, quer seja numa pequena congregação, quer seja numa igreja extremamente grande, tudo isso vai para a internet. E a minha equipe fez aqui um apanhado, eu até fiquei assustado, porque eu não tinha conhecimento disso, de que muitas pessoas, inclusive, estão deixando de acreditar em suas vocações, em sua chamada ministerial, com medo das críticas que vêm pelos olheiros da internet. Meu Deus, bendita internet. Trouxe para nós tanta coisa boa, abriu para nós o mundo, encurtou o espaço, encurtou o tempo. Hoje eu estou aqui falando para vocês, aqui da minha casa, deve ter gente assistindo aí do Japão, deve ter gente assistindo aí da América do Norte, da Ásia, deve ter gente assistindo até da Lua, né? Porque a internet deu tudo isso para nós. Em contrapartida, a internet deu voz àqueles que outrora eram mudos, àqueles que outrora, quando tinham o seu pensamento, crítico ou não, guardavam para si mesmos. Hoje, todo mundo se acha no direito de entrar na página, de entrar no aplicativo, de entrar no endereço de qualquer pessoa que prega, ou que canta, ou mesmo das igrejas, e deixar ali a sua opinião, né? Como se ela fosse convidada a fazer isso. Ou pior, como se a gente vivesse da opinião alheia. Quem já me viu pregar 1, 2, 10 ou 1000 vezes, deve guardar com você o grande conselho que eu sempre dei. Quem fala de você não paga as suas contas. E se você tem medo de falar alguma coisa errada e por isso vai deixar de sonhar, desculpe, mas você é um covarde.
Como eu disse aqui nos dias que eu passei, né, nessas últimas semanas, Deus, ele estende a mão para quem é fraco, mas ele não consegue ajudar o covarde, porque o covarde não acredita em si mesmo. E olha aqui, se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Se você não tiver pelo menos desejo, vontade, não tiver pelo menos disposição, você nunca chegará a lugar nenhum. Ah, pastor, mas as pessoas falam. As pessoas desse século falam de tudo e falam de todo mundo. Se acham juízes da nossa história. Eu até vi um dia desses, acho que num caminhão, aqueles para-choque de caminhão, tinha uma frase assim: eu vou cuidar de outras coisas, porque da minha vida já tem quem cuide. Isso aqui é muito verdadeiro, que as pessoas cuidam de você como se fossem donas da sua vida, donas da sua história. E eu estou aqui mais uma vez para te dizer, se você tem vocação divina, acredite, ninguém nasce pronto, tá? É caindo que as crianças conseguem aprender a andar, é errando que se acerta. O discípulo que Jesus teve, que mais deu trabalho a ele, foi o apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro trocou os pés pelas mãos 1 milhão de vezes, deixou Jesus em saia justa várias vezes, acabou com um culto de plenitude, de santidade, inúmeras vezes. Lembram de Jesus lavando os pés dos discípulos? Existe, porventura, você que está me assistindo, algo mais sensível do que você saber que Ele, Deus, mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, antes aniquila a sua forma divina e desce entre nós. Não bastasse descer entre nós e fazer carne, ele vai, pega uma criatura feita por ele, põe a criatura sentada, ele se ajoelha aos pés da criatura, ele pega os pés da criatura, que é a parte do corpo que a gente menos cuida, né? Pé tem chulé, pé tem frieira, pé tem unha encravada, pé tem joanete, 1 milhão de coisas. Ele, o dono do universo, se ajoelha nos pés de uma criatura para lavar os pés da criatura. Tem algo mais santo do que isso? Tem algo mais humilde do que isso? Tem algo que te toca mais do que isso na Bíblia? Pois bem, Pedro conseguiu acabar com esse momento de transe espiritual. Ele acabou jogando tudo por terra, porque Jesus foi colocar as mãos no pé dele, ele disse: nos meus pés o Senhor não toca. Como que dizendo, eu sou inferior demais ao Senhor, eu sou muito sujo, eu sou imprestável. E naquele momento Jesus deu uma lição a ele, disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí olha o que Pedro acaba fazendo. Ele estica os pés, e quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro estica as mãos. E Jesus pergunta: por que está esticando as mãos? Ele diz: já que é para lavar, lava o meu corpo inteiro, porque tudo em mim é sujo, tudo em mim precisa de um contato. A parte final do que eu citei toca ao nosso coração, não toca? Mas só existe essa parte final tocante porque teve o Pedro no início que não queria deixar Jesus tocar nos pés dele. Por que Pedro é o discípulo que mais erra? Porque ele é o que mais tenta acertar. Coloque isso na sua cabeça. Se você quer ser um pregador, uma pregadora, você vai ter que conviver com críticas. Você vai ter que ter a humildade de ouvir as críticas, depurá-las, porque algumas fazem sentido. Outras não vão fazer sentido nenhum. Mas se você quer chegar lá, tenha a humildade de Cristo. Ouça, retenha o que é bem e deixe as pessoas maldosas falarem o que elas quiserem. Não vá para o embate, não vá para a briga. Eu não vou dizer para você, ignore tudo que falam de você, não. Eu seria irresponsável. Porque a nossa vida, ela é fechada, ela é feita desses detalhes, das pessoas colaborando conosco, quer seja com críticas construtivas, quer seja com críticas destrutivas. As destrutivas a gente põe num canto, as construtivas a gente absorve, tá bom? Vou dar para vocês um exemplo aqui prático. Logo que eu comecei a pregar, quando eu comecei a fazer aquela oração que já virou aí folclore, né? Quando eu peço para Deus num raio de 5 quilômetros, vocês vão rir agora, até a turma que já está preparada. Nem você ouviu isso ainda, João. Sabe o que aconteceu comigo no início? Eu falava assim, num raio de 5 quilômetros quadrados. Já começou o problema, porque um raio é uma circunferência. Mas eu falava num raio de 5 quilômetros quadrados. E todo mundo só dava glória a Deus, até que um crítico ouviu e falou: pastor, posso lhe ajudar? Eu digo: é claro. Um raio, ele é circular, ele não é quadrado. Eu falei: você tem toda a razão. Eu nunca mais falei num raio de 5 quilômetros quadrados. Então, eu ouvi com o ouvido de quem quer aprender, entendeu? E a pessoa que veio falar comigo também veio no intuito de me fazer crescer, de me ajudar muito. Então, você precisa aprender a ouvir.
Existem textos na Bíblia que você nunca vai conseguir interpretá-los ao pé da letra, principalmente se você é um iniciante. É claro que você vai errar, é claro que você vai dar bom dia a cavalo, é claro que vai acontecer com você o que já aconteceu comigo. No início das minhas pregações, eu sempre floreei muito, eu sempre fiz questão de contar histórias. E eu geralmente pego a história do início. Ontem à noite, aqui na nossa igreja, eu fui pregar sobre os 4 leprosos, lá da passagem do livro de Reis, e eu acabei começando a história lá com Elias e a sua chamada. Quando a Bíblia diz que aparece um homem chamado Elias o Tisbita, vírgula, sem pai, sem mãe. Então, eu sempre contei toda a história. Um dia, eu estava pregando sobre Elias, e eu comecei a contar a história. Eu coloquei Elias no Monte Hermon, porque ele começa o ministério dele passeando por aquelas redondezas. Só que Elias desce do Monte Hermon e vai para Israel, daqui a pouco ele sobe no Monte Carmelo, e é lá no Monte Carmelo que ele ora para que o fogo desça e se consuma os sacrifícios, né, que ali estavam. Você deve conhecer a história. Pois olha o que aconteceu comigo. Eu me empolguei tanto que eu arrastei Elias para o alto do Monte Hermon e esqueci ele lá. Eu fiz cair fogo no Monte Hermon, terminou o culto, um irmão chegou em mim e falou: pastor, eu não sabia que o milagre era tão grande. Eu falei: como assim? Ele falou: é que no alto do Monte Hermon cai neve. É por isso que as águas escorrem do Monte Hermon e abastecem o Mar Morto, né? E o Senhor falou que Elias orou e caiu fogo em cima do Monte Hermon. Eu falei: meu Deus, era no Monte Carmelo. Você está vendo? Então, erros assim não são grosseiros, mas acontecem. Vai me dizer que você nunca escutou um pregador falando que Moisés convidou os animaizinhos para entrar dentro da arca? Todo mundo já errou isso. A arca não era de Moisés, a arca era de Noé. Um velho pregador contou uma vez uma história que é muito engraçada, vocês vão rir agora. Ele disse que tinha um pregador que foi pregar na igreja dele, um velho pastor contou isso, e o moço era muito eloquente, né? Imitava aqueles pregadores eloquentes da década de 70, 80, das Assembleias de Deus. Falar rápido era uma marca, né, do pentecostal. E ele começou a dizer: e Jesus entrou dentro daquela cidade, de repente dentro daquela cidade ele vai para o centro da cidade, e no centro da cidade ele vê uma árvore, e quando ele olha para aquela árvore, quem está em cima da árvore? Lázaro. E Jesus diz: Lázaro, desce dessa árvore, porque me convém estar na sua casa. O velho pastor puxou o paletó do rapaz aqui atrás e disse: meu filho, não é Lázaro, é Zaqueu. Obrigado, pastor. Irmãos, refazendo a história, Jesus entra dentro daquela grande cidade, ele vai para aquela grande praça no centro da cidade, ele olha aquela grande árvore, e quem é que ainda está na árvore? Lázaro. E Jesus grita: Lázaro, desce dessa árvore, porque essa árvore é do Zaqueu, Lázaro. Então, o pregador, até quando ele erra, ele tem que encontrar uma saída, entende? Ele tem que saber o que fazer. E isso são habilidades extrasensoriais, né? Não tem nada a ver com espírito, isso é inteligência. Estou aqui só para te dizer, se você tem uma vocação, firme-se na sua vocação, tá? Não fique com medo de internet, não fique com medo dos faladores, não fique com medo, porque esses faladores aí são mais ou menos como os discípulos que contaram a história, né? Lembra de Pedro afundando nas águas? Todo mundo fez questão de escrever. Quem escreveu a história lá foi um discípulo. Olha, Pedro foi chamado de homem de pouca fé, né? Pois bem, quem escreveu dizendo que Pedro era um homem de pouca fé foi um discípulo que ouviu Jesus falar. Agora pense comigo, se Pedro, que pulou nas ondas do mar, na madrugada saltou no meio do mar bravio, andou em cima das águas, afundou, mas Jesus segurou na mão dele, chamou ele de homem de pouca fé. Se Pedro, que fez tudo isso, tem pouca fé, e quem ficou no barco? Que fé que tem? Que moral que tem o que ficou no barco para falar do Pedro que afundou? Que moral tem essa pessoa que te critica na internet se ela mesma não prega, se ela mesma não busca uma oportunidade? E veja só, você só vai ter a habilidade de pregar, só vai conseguir falar fluentemente você pregando. Não existe outra forma. É treino. A prática leva à perfeição. E você só vai sair dessas... A sua mente só vai acompanhar esse raciocínio rápido, saber que você falou alguma coisa errada, se você praticar e pregar. Se você se enclausurar, se você se trancar em uma caverna, se você ficar com pena de si mesmo, se você ficar dando ouvido a esses faladores, você nunca irá a lugar nenhum. E nós teremos aqui, do outro lado da tela, aí onde você está, um futuro pregador que já nasceu morto. Então, não dê ouvido, tá bom? Cresça e continue pregando. Essa aqui é a primeira coisa, confusão com a palavra, meu pessoal escreveu aqui. É exatamente isso, às vezes você errar no que falar, é natural errar. Você só tem que ter esse estômago de avestruz, porque
Se você estiver numa igreja com um pastor, com irmãos que têm carinho, eles vão te corrigir de maneira carinhosa. Se você tiver pastores extremamente bravios, extremamente sanguíneos, com falta de delicadeza, com falta de educação, eles vão para cima de você com os dois pés. E você tem que ter estrutura emocional para engolir isso a seco, depurar, visualizando o seu futuro. Está ouvindo aqui? Preste bastante atenção. A humildade, ela precede a honra. Todas as vezes que alguém te repreender, por favor, ainda que você tenha vontade de ir para cima da pessoa, ainda que você tenha razão, não faça. Porque a nossa fé cristã, ela nos impede de sermos agressivos com as pessoas. Tá? Então, para a sua saúde emocional, ouça, conte até 10, até 100, até 1000. Se for uma crítica construtiva, abrace e cresça. Se for destrutiva, vomite para fora e toque o barco. Porque quem te chamou não foram essas pessoas. Está escrito em João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi vocês. Essa palavra de Deus é para o seu coração. Foi Deus quem te escolheu. Amém, pessoal? Pois bem, é natural errar. Deixa eu ver o que mais aqui. Mas nunca ataque. Se tiver que repreender ou expor a sua opinião, faça isso em particular. Isso aqui é interessante. Eu sou um pregador já veterano. Até hoje eu sofro ataques na internet por pessoas que veem as minhas pregações. E a pergunta que não quer calar é essa: pastor, o que é que o senhor faz? Sinceramente, você não vai se escandalizar? Eu ignoro. Porque eu já sou um homem de 50 anos. Aliás, faço 50 anos agora, no fim do ano. Eu já comi o pão que o diabo amassou. Eu já comi o pão que os obreiros amassaram. Eu já comi o pão que os crentes amassaram. Eu não sei qual é pior, entendeu? Eu sei que eu sobrevivi. Então, eu construí uma história, eu tenho uma carreira, eu posso falar, tá bom? E esse menininho aí novo, buchudinho, calça curta, que sabe falar how are you, que nasceu num berço de ouro, que não cresceu aqui na Vila Tatu, onde eu cresci, que não trabalhou na roça, que não conseguiu levar o evangelho para mais do que 100 pessoas. Querer criticar uma pessoa que pregou no mundo todo, isso chega a ser ridículo, para não dizer desrespeitoso. Então, por isso que eu ignoro. Tem pessoas que falam até hoje, criticam se eu falo isso ou aquilo. Deixa eu te dizer, o evangelho não é engessado. Existe uma matéria em teologia, e oxalá um dia você venha estudar comigo. Essa matéria se chama hermenêutica. Hermenêutica é a arte da interpretação do texto. A Bíblia Sagrada é um livro que não foi escrito de maneira enrijecida. Ela foi escrita em vários formatos. Existem linguagens na Bíblia que são literais, ou seja, você tem que levar ao pé da letra. Tem linguagens na Bíblia que são metafóricas, que é uma coisa apontando para outra coisa. Tem linguagem na Bíblia que é simplesmente alegórica. Tem linguagem na Bíblia que é figurativa. E existe a interpretação pessoal do pregador. É possível isso, pastor? Desde que a sua interpretação não fira o texto bíblico e leve para uma heresia. Heresia é o que é antibíblico, tá bom? Anote aí. E o que não é heresia, pastor? Pode ser extra-bíblico. Muitos pregadores como eu usamos outras ferramentas além da palavra. Usamos livros escritos acerca da palavra. Nós nos apegamos em pessoas que estudaram, tiveram muito mais culturas do que nós, e apresentamos coisas que são extra-bíblicas. Então, é natural você interpretar de acordo com aquilo que está no seu coração, desde que, é claro, não seja ridículo. Desde que não fira a santidade de Deus, desde que não fira a santidade da palavra e não se torne uma heresia. Você sim está livre e apto para interpretar o texto, ok? E ao interpretar o texto, viva ele primeiro, porque a palavra tem que fazer efeito em você primeiro. Eu disse isso na nossa primeira aula. E você, uma vez que fez efeito em você, ela fará efeito na vida das pessoas também, ok, pessoal? Então, pastor, e o que é que eu faço com essas pessoas aí? Como eu te disse, ignore. Se você quer, é claro, corrigir uma pessoa, você que é pastor agora, chega aqui perto de mim, deixa eu falar com você. Eu sou pastor de igreja. E nós que temos tarimba, nós que temos bagagem, eu tenho uma bagagem fantástica. Eu preguei em quase 100 países do mundo, gente. Eu preguei em mais de 4.000 cidades do Brasil. São milhares de cultos. É natural que eu tenha sensibilidade, que eu tenha intimidade com o microfone, que eu saiba entrar e sair diante de qualquer situação. Mas esse homem que está falando com você aqui hoje, nem sempre foi assim.
Eu já fui um menino que falei coisas erradas e que citei coisas que não deviam e que, graças a Deus, tive pessoas que me ensinaram. No meu caminho passou pastores que me repreenderam de cima do púlpito. Dá para acreditar que eu, Marco Feliciano, pregando, já passei por situação assim, do pastor me mandar parar de pregar, me chamar num canto, mandar eu botar o microfone para lá. Ele me dá uma chamada daquelas que você perde a estrutura do chão e de tudo. E depois ele fala assim, agora continua pregando. Já aconteceu comigo. E eu louvo a Deus pela vida desse pastor, porque ele me chamou ali e ele me corrigiu na hora. Ele poderia ter esperado, mas eu acho que o momento era aquele, ele me corrigiu ali, e eu olhei para a igreja e falei, pastor, como é que o senhor se saiu? Pergunte aí para mim, moçada, vocês três aqui, pergunte, como é que o senhor se saiu dessa? Como você saiu dessa? Eu olhei para a igreja e falei, se vocês soubessem o que Deus acabou de falar para o pastor, e ele falou ao meu coração, vocês não estariam desse jeito. E a igreja já entrou no manto de grito e de glória, e eu me estruturando aqui, eu olhei para trás e o pastor fez assim para mim. Ou seja, você é bom, você sabe o que está fazendo. Eu tive essa oportunidade, mas também tive a oportunidade de pessoas que, quando eu terminei de pregar, o pastor pegou o microfone, ele acabou comigo. Ele falou, esse tipo de pregador não prega mais aqui, porque botou a igreja contra mim, e 1 milhão de coisas mais. Mas eu também tive pastores que esperaram pregar, não falaram no fervor da emoção, porque falar na hora da emoção é muito perigoso. Ele deixou esfriar, me chamou na casa dele e disse assim, olha, você fez uma mensagem, pregou esses dias, aquela mensagem assim, 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 seria melhor se você falasse assim, assim, assim. E eu falei, o senhor tem toda a razão. Então, a palavra branda acalma o furor, né? Ela apazigua um coração. Um irmão magoado, a Bíblia Sagrada diz que é mais fácil conquistar uma cidade fortemente armada do que uma pessoa magoada. Então, o senhor pastor, não magoe esses meninos que estão começando a pregar, essas meninas, esses jovens obreiros, essas jovens obreiras. Tenha paciência. A paciência de Jó. É claro que às vezes nós somos impacientes. Eu, por exemplo, eu tenho um problema comigo, eu sou perfeccionista. Eu estou aqui agora, já arrumei aqui o papel umas 4, 5 vezes, e olha só, tá tudo em simetria, né? O copo tem que estar... Eu tenho esse problema comigo, então isso chega a ser uma doença, né? Eu sou perfeccionista. Se você é perfeccionista como eu, trate o seu caráter, pastor, para você não jogar no lixo um grande talento, para o senhor não mandar embora da sua igreja uma pessoa que amanhã será um obreiro extremamente preparado. Hoje é só uma pessoa que está almejando, desejando, e é natural que essa criança que quer crescer vá tombar, vá cair, vá errar no falar, e ela precisa de alguém como o senhor para ajudar e não para matar, não para fomentar coisas erradas, tá bom? Anote isso no seu coração e o senhor vai gerar muitos filhos aí. Pois bem, como ser ouvido se há tantas oportunidades na internet, né? A internet está sendo inundada de mensagens, e acredite, isso é bom. Você não deve se sentir constrangido, né, ou acuado em meio a tantas pessoas transmitindo o evangelho. O que precisa é tirar da mente das pessoas que não é uma disputa para vencer o outro pregador. A nossa luta é contra os principados e potestades do mal. Eu cheguei a pegar isso, né, eu vivi isso nos púlpitos dos Gideões missionários da última hora. Como ali era uma vitrine, né, e o Brasil todo parava para ouvir os pregadores daquele ambiente. Eu acredito que ainda vão voltar a fazer isso de novo, pós-pandemia, o Congresso vai voltar a ser aquela potência que era em nome de Jesus, vai continuar sendo uma vitrine para sempre. E eu vi ali naquele púlpito pregadores pregando contra pregadores, pregadores pregando contra pastores. Se cabe dentro do sermão uma história, mas uma história que edifique, não que choque apenas, porque tem pessoas que o desejo delas é chocar, é falar algo tão pesado, que a igreja e todas as pessoas na plateia vão ficar, inclusive, constrangidas. Não faça, tá? Não faça, porque isso pode pegar mal. O púlpito é lugar de liberar bênção. É claro que o profeta vai falar aquilo que Deus mandar, mas até o que Deus te mandar falar, procure evitar o caminho mais curto. Existem 3 maneiras de se dizer uma verdade, né? Pelo menos foi assim que eu aprendi. Aliás, tem verdade que você não pode dizer a ninguém, em lugar nenhum, em momento nenhum, é uma verdade só sua. Tem verdade que você só deve dizer se alguém te perguntar. E tem verdade que nem se alguém te perguntar, você deve dizer, porque ela pode causar uma tragédia, pode causar a morte de alguém, pode causar o fim de uma história, o fim de uma família, o fim de um casamento. Então, o púlpito não é lugar de desabafo. A Bíblia é tão linda.
Existem milhares de histórias na Bíblia, mas alguns pensam, não, para eu crescer tem que bater naquele ali. Eu acho que poucos pregadores do Brasil apanhou tanto de outros pregadores como eu. Pregadores me usavam como sparring, né? Me usavam como modelo. Um dia eu perguntei a um deles, tive coragem, falei, amigo, por que você falou de mim? Ele falou assim, ué, para crescer eu tenho que falar de alguém que está acima de mim. Eu tenho que crescer, eu vou falar do Zé das Couve, que ninguém conhece? Eu tenho que falar de você, Marco Feliciano. E eu falei para ele, não, isso pode funcionar bem no mundo, pode funcionar bem numa empresa, pode funcionar bem no mundo secular. No reino, o que é meu e ninguém toma. O que é seu e ninguém toma. E se alguém tentar tomar o que é meu, pode acontecer uma coisa ruim com você. Porque a porta que Deus abre para mim, ela é do meu tamanho. Só eu consigo entrar nela. A porta que Deus abriu para você tem o seu tamanho. Qualquer outra pessoa que tentar entrar por essa porta, o efeito pode dar o contrário. Podemos usar a Bíblia como exemplo. Deus abriu o Mar Vermelho para Israel passar. O Mar Vermelho tinha o tamanho de Israel. Quando Israel atravessou, foi bênção. Lá vem Faraó atrás, queria atravessar e entrar pela mesma porta que Deus abriu para Israel. Para eles foi morte. Então, o que é seu, ninguém toma. Então, você que é pregador, aprenda a respeitar. Honre os pregadores mais velhos. Eu faço isso sempre. Quando eu estou em uma igreja ou em um púlpito e tem um pregador mais velho, um veterano, alguém que abriu o caminho para que eu pudesse ser quem eu sou hoje, eu honro essas pessoas. Sempre uso essa frase. Eu tenho orgulho de ter nascido na sua geração. Eu tenho orgulho de ter caminhado ao lado de gigantes, gigantes no Senhor, entendeu? Homens e mulheres que criaram a história e hoje, para muitos jovens aí, simplesmente ignorar e pisar, né? Então, você não precisa fazer isso, tá? O que é seu, está preparado. Então, a oportunidade... Outra coisa, as pessoas querem ser só ouvidas na internet. Palavras de internet, como as que eu tenho visto, mensagens curtas, funcionam por aquele momento, só naquele clique, né? É assim, né, João, que as pessoas fazem? Fica olhando assim, bonitinho, muito lindo, que fofo, extremamente legal. Mensagens que fazem efeito. Você deve conhecer uns 10 pregadores, você que está me assistindo. Tente lembrar um outro pregador que não seja eu, e tente lembrar aí o título de 3 mensagens deles, o título, o tema. Tente lembrar. Agora, lembre do pastor Marco Feliciano, esse que está falando aqui. Tente lembrar aí pelo menos 3 mensagens com nome. Por que é que as mensagens que eu prego você lembra? E de outros pregadores não. É isso que eu tenho tentado ensinar para vocês, que a mensagem tem que ter começo, meio e fim. Ela tem que ter propósito. Ela tem que ter feito efeito no pregador primeiro, para depois fazer efeito nas pessoas. E a mensagem tem que ter conteúdo. A Bíblia tem conteúdo demais. Você não vai encontrar nas minhas mensagens eu pregando contra pregador, eu pregando contra igrejas, eu pregando contra pastores. Posso, em uma ou outra, citar, dizer que essa geração está assim ou está assado, mas não aponto o dedo para as pessoas, porque o tempo que você vai ter de oportunidade é muito valioso. Então, se você quer ser um pregador de verdade, internet não é parâmetro. Jesus. Pregador é pastor. Pastor é pregador. E só podemos pregar para um rebanho. E é o rebanho que vai dar o feedback do que aconteceu com aquele sermão que você pregou. O culto presencial não pode ser jamais esquecido, nem jamais trocado. Tivemos a pandemia, eu entendo. Fizemos culto online, eu entendo. Muitas pessoas apareceram, pegaram e cresceram nesse culto online, eu entendo. Mas eu sou crente raiz. Eu quero sentar na igreja, quero ouvir o pastor destilar o céu para nós através da palavra, quero degustar cada minuto por ele pregado e uma mensagem que tenha começo, meio e fim. Uma mensagem, é claro que quando fazemos curso de teologia, eu mesmo me lembro que nas aulas de hermenêutica nós tínhamos um professor que ele nos fazia criar sermões para ser pregados em 5 minutos. O sermão tinha que ter começo, meio, fim e apelo. E a gente dava conta. Eu sou parlamentar em Brasília. Para discutir esses assuntos que mudam o ciclo da história do Brasil, me dão 3 minutos para debater o assunto. E em 3 minutos eu sou obrigado a desenvolver, ter o meu raciocínio, ter as minhas convicções, apresentar os meus argumentos e, pelo poder da minha argumentação, convencer aqueles que estão ali. Se com 3 minutos alguém consegue, com 5 minutos meu professor fazia isso, é claro que toda oportunidade tem que ser bem aproveitada, mas nada substitui o velho e poderoso culto da igreja, com os hinos
E a palavra focada, cristocêntrica. Podemos até inflar o ego dos ouvintes, dizer que Jesus vai dar, que a pessoa vai chegar, que a pessoa vai conquistar. Podemos, mas não podemos jamais deixar de falar a palavra correta. Porque a palavra, ela ensina, ela corrige, ela admoesta, ela aponta o caminho, ela limpa, ela cura, ela liberta. E esta palavra tem que ser bem trabalhada, tá bom? Então, você que prega na internet, parabéns para você, mas se você só prega na internet, você nunca vai sentir a emoção do que é estar num púlpito, sendo tomado pelo Espírito Santo, e você dar a milhares de pessoas que estão ali o sentido da vida. E olhe o milagre. Você está fazendo um raciocínio de uma palavra e tem milhares de pessoas na sua frente. E o Espírito Santo pega esse seu raciocínio e planta dentro de cada um de uma maneira diferente. E de repente, se não a igreja toda, a grande maioria sai dali dizendo: Deus falou comigo hoje. Isso é o que eu quero deixar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu fiz aqui uns apontamentos. Quantos minutos nós temos aí? Já deu? Vixe, já faz meia hora que eu estou falando aqui para vocês, então nós vamos terminar. Quero fazer aqui apenas um apanhado. Olha, fiz umas anotações minhas aqui. Só erra quem tenta acertar. Então, se você está tentando acertar como pregador e acabou errando, por favor, se perdoe, se corrija, melhore, se esmere e vá em frente. Segundo, não desabafe em púlpito, porque púlpito não é lugar de desabafo. Terceiro, evite dizer coisas negativas ou contar testemunhos. Né? Pegou aí ou não? Testemunhos. Evite contar derrota. Né? Pregador pentecostal quer ter sucesso na sua pregação, comece a sua pregação exaltando a Deus. Nunca exalte ao diabo. Pegue a palavra e comece dizendo: Deus é bom, Ele é grande, magnífico, eterno, poderoso, louvado seja o nome dEle, glorificado seja o nome dEle. Que tem pregador que já começa dizendo assim: o diabo essa semana fez isso, fez aquilo. Ele vai contando tanta derrota que ele não consegue mais voltar. O pregador termina a pregação dele mais derrotado do que quando começou. Não exponha ninguém ao ridículo, tá? Expor pessoas publicamente, isso não é corrigir, isso é assassinar a pessoa. Chame a pessoa em particular. Medo, vença esse medo, porque o medo vai te paralisar e você não vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue, tá bom? A pregação, ela tem que ser feita com liberdade, com espontaneidade. Quando você fica preocupado muito com o que as pessoas vão falar, você fica travado e aí não flui, porque o Espírito Santo vai ter dificuldade em interagir com a sua mente. Então, liberdade em Cristo e espontaneidade. E aquele que é fervor, ou que é fervoroso, uma palavrinha aqui. Meu pessoal deixou por último, olha que coisa interessante. Se meu ministério é pentecostal, ele já está ultrapassado, que conversa de bobo da corte é essa? O Pentecoste é eterno. A igreja nasceu no Pentecoste. E quando saímos da terra, continuaremos o Pentecoste no céu. O que recebemos na terra, o dom de línguas, as línguas, o batismo com o Espírito Santo, os sinais do batismo com o Espírito Santo como línguas, vamos usar isso no céu. Que história é essa de mudar para um país que você não conhece o idioma dele? Eu, quando for para o céu, vou continuar orando em línguas, vou continuar cantando e salmodiando. O meu ministério de pregador encerra no céu, porque lá não vamos precisar pregar para mais ninguém, mas eu vou lá dar um jeitinho de ser um barítono ou um contralto lá no coral do Senhor. Então você que é pentecostal, por favor, não perca a sua identidade. Pastor, eu posso continuar gritando? Claro, só aprenda a ser comedido no grito, né? Lembre que as pessoas estão te ouvindo, elas têm que entender. Se você só grita, as pessoas não vão te entender. Mas isso também é um processo de aprendizado. No início, eu só gritava. Hoje eu ainda grito, mas eu grito nas horas certas. Existe um momento certo para falar. E haverá um momento em que eu vou te ensinar mais sobre isso, como ser espontâneo no púlpito, sem ser ridículo ou sem deixar as pessoas que estão ali na plateia constrangidas ou até incomodadas com o seu grito. Mas não perca a sua identidade pentecostal. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. E avivamento não é uma questão louca de mente nervosa, de pessoas que têm reações psicossomáticas dele, não. Avivamento sempre foi, é e será para sempre uma questão de sobrevivência. É o que eu venho ensinando há 30 anos. Seja pentecostal, seja penteca, seja do manto, do mistério, caminhe nas brasas de fogo,
veste o manto da glória, pegue a espada de fogo, calce sapato de fogo, dá a rajada de língua estranha na cara do diabo e deixa os falastrões falarem o que eles quiserem. Repito, não pagam as suas contas. E se isso te dá uma área de conforto, porque eu, quando estou pregando, de vez em quando eu uso meus jargões. Eu não uso meus jargões para o povo. Esses jargões me empolgam, me animam. Porque nós temos que ter um porto seguro, o ponto de segurança do pregador é exatamente aquilo que marcou o tempo na vida dele. Todo mundo, as pessoas gostam de me ouvir pregar, mas quando eu começo a soltar os meus jargões, quando eu começo a falar, você veio para essa igreja com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, a igreja entra num frenesi. Por quê? Porque acostumaram a ouvir aquilo. Então essa é a minha zona de conforto. E eu vou perder isso? Vou trocar esse fervor, essa alegria, essa sensibilidade para me tornar um pregador enrijecido, formalista? Não. A minha característica, a minha identidade é uma identidade pentecostal. Quem quiser me aceitar, tem que me aceitar com o pacote completo. Amém, pessoal? Deus abençoe vocês. Obrigado por terem ficado comigo aqui. Chegamos ao fim da nossa aula. Desse momento preparatório, né, para você que está comigo aqui todas as segundas. Eu quero fazer um pedido para você que está aqui. Compartilhe esse material com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Tenho certeza que existem partes aqui do que eu falei que você vai querer mandar para o seu pastor. É claro que tem que mandar de maneira anônima, senão ele vai te excluir, não vai te dar mais oportunidade para pregar. Vai mandar para os seus amigos, faça isso, tá bom? Reparta. Isso aqui é riqueza. São 30 anos de experiência passando aqui para você de maneira gratuita, tá bom? Esteja atento às minhas mídias sociais, tá? Todas as minhas redes sociais, as minhas mídias sociais são verificadas. Ó, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Lembrando que todos os meus perfis são verificados. Você sabe o que é um perfil verificado? Ele tem do lado direito do nome uma setinha azul, tá? Eu não sei se tem um desenho ao redor da setinha, tem uma setinha azul. Isso significa que aquele perfil é da pessoa, ele é perfil original, é de verdade. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque tem muitas pessoas que usam a minha imagem, criam perfis na internet, tem lá, no YouTube se chama, no Instagram, Pastor Marcos Feliciano, meu nome é Marco, né? E o meu Instagram não começa com pastor, é @Marco_Feliciano, entendeu? No Facebook, no YouTube é Pastor Marco, sem o S, Feliciano, mas é tudo verificado, tá? Então, não saia clicando, ouvindo, pelo contrário, denuncie, mande para mim, quando você encontrar um perfil que não for verificado, mande para mim e a minha equipe vai tomar as providências. Tem pessoas que vendem cursos de teologia como se fosse meu, e as pessoas, porque têm carinho comigo, compram esses cursos. Eu não sei o que é ensinado nesse curso, eu não sei se é um peixe bom, se vem com espinha, se vem com veneno, e de repente tem pessoas sendo envenenadas, porque outros que usam de engano, porque usam o meu nome para isso, estão fazendo de maneira errada, tá bom? Terminando, me ajude a orar, para que Deus possa fazer com que mais pessoas possam estar conosco aqui aprendendo a palavra do Senhor, tá bom? Senhor, eu abençoo os seus filhos que estão do outro lado, que ficaram comigo aqui nessa aula, que foi tão abençoada, que alguma coisa do que eu ensinei possa fazê-los crescer, e que em breve o Brasil ouça as pregações que eles irão fazer, e que essas pregações toquem o coração das pessoas, salvem almas e coloquem a igreja em posição de esperança para o arrebatamento do dia do Senhor. Eu abençoo o seu povo em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Não esqueça de deixar o seu like aqui, tá bom? Like.